Meus queridos amigos, terceiro encontro já do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar, a processualística falimentar, parte 2. Agora a gente estuda o pedido de falência. Item 1 do caderno, na parte respectiva, PDF que eu vou postar depois aqui embaixo quando eu gravar todas as aulas. Segundo o artigo 105 da Lei 11.101 de 2005, o devedor que estiver em crise e que julgar não atender aos pressupostos autorizadores da recuperação judicial deverá pleitear sua própria falência. É a assim chamada autofalência. O próprio devedor comparece em juiz e diz: juiz, peço a minha própria falência e não tenho condições nem de lograr a recuperação judicial. Só que a lei traz hipóteses outras de legitimidade ativa para pedir a falência de alguém. E é claro que essas hipóteses são mais frequentes. Item 2 do caderno. E aí a gente vai estudar justamente isso, né? O artigo 97 agora da Lei 11.101 de 2005. Segundo esse artigo 97 aí, da Lei número 11.101 de 2005, podem requerer a falência do devedor, além do próprio devedor, evidentemente, essas pessoas aqui, ó. O cônjuge sobrevivente, inciso 2º, qualquer herdeiro do devedor, inciso 2º, o inventariante do devedor, inciso 2º, o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade, inciso 3º, e finalmente qualquer credor, inciso 5º. Só para constar, no caso do empresário com firma individual absolutamente incapaz, que tenha logrado aquela autorização judicial lá do 974, parágrafo 1º do Código Civil, o Gladstone Ahmed diz o seguinte: a autofalência poderá ser pedida pelo curador e pelo Ministério Público, na condição de curador legal dos incapazes. Contudo, a falência do incapaz, pedida pelo próprio curador ou por terceiros, conduz obrigatoriamente à investigação da responsabilidade civil do curador e havendo dos gerentes. Em se tratando de incapacidade relativa, o pedido de autofalência será formulado pelo empresário, devidamente assistido pelo curador, tutor ou genitor. Também poderá pedi-la, na condição de curador legal dos incapazes, o representante do Ministério Público, o promotor de justiça. Tudo que eu li aqui é do Gladstone Ahmed. Para aprofundar, eu recomendo um texto da Aline França Campos, intitulado Os legitimados a requerer a falência do devedor. Breve estudo do artigo 97 da Lei 11.101 de 2005, lá na RBD Pro, da qual sou parecerista ad hoc, a revista brasileira de direito processual da minha querida Belo Horizonte. Mas então, voltando aqui, né? Eu arrolei para vocês quem tem legitimidade para pleitear a falência de alguém, né? Repetindo, cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor, inventariante do devedor, cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade e, finalmente, qualquer credor. Desse rol aí de 5 interessados, digamos assim, é justamente o credor, né, ou qualquer credor, que tem mais interesse na instauração do processo de uma execução coletiva. Pelo menos é o que escreve Fábio Lioa Coelho e na prática a gente verifica isso com tranquilidade, né? O credor empresário que quer pleitear, e veja, eu falei credor empresário, credor que exerce empresa, que é empresário. Enfim, o credor empresário que quer pleitear a falência de alguém deverá apresentar uma certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades. É o parágrafo 1º. Então, por exemplo, uma sociedade limitada empresarial tem registro constitutivo na junta comercial. Ela deve lograr uma certidão da junta comercial e juntar com a petição para pedir a falência de alguém. Caso o credor não tenha, ou melhor, caso o credor não tiver domicílio no Brasil, deverá prestar caução às custas e ao pagamento das indenizações lá do artigo 101 da Lei 11.101, isso aí está no parágrafo 2º desse dispositivo aí do 97. Então, por exemplo, uma sociedade empresária da Argentina pede a falência de alguém aqui no Brasil. Ela tem que caucionar o juízo, ela precisa caucionar não só as custas processuais, mas também a possibilidade de uma responsabilidade civil pelo pleito falimentar temerário, que a gente vai estudar depois. Mas veja você que me assiste que tudo que eu falei até aqui é do credor empresário. O credor não empresário, que a doutrina chama de credor civil, né?
Por exemplo, uma sociedade limitada não empresária, né? Uma sociedade civil simples, digamos assim, com registro, portanto, no registro civil de pessoa jurídica. Essa pessoa aí também pode pedir a falência. E ela não necessita demonstrar a regularidade no exercício de sua atividade econômica para ter a legitimidade, e o residente no Brasil também está dispensado de caução, evidentemente, é o que diz Fábio Lyoa Coelho. Novamente, de acordo com esse autor, né, com Fábio Lyoa Coelho, o credor, para legitimar-se ao pedido de falência, deve exibir o seu título, mesmo que não vencido. De início, a hipótese parece referir-se somente ao pedido fundado em ato de falência que a gente estudou em encontros anteriores, visto que a impontualidade e a execução frustrada pressupõem o vencimento. Contudo, ela também se aplica ao pedido de falência fundado lá no 94, inciso 1º da Lei de Falência, que a gente já estudou também, quando o credor deve exibir o seu título não vencido e também a prova da impontualidade do devedor relativamente à obrigação de que terceiro seja titular por meio de certidão de protesto. Se você prestou atenção nos encontros até aqui e leu o nosso material, certamente essa parte não lhe será dificultosa. É muito fácil lembrar aqui agora o que é o 94 da Lei de Falência, não vou repetir. Não é necessário, prosseguindo e citando Fábio Lyoa Coelho, que o requerente da falência tenha o seu título vencido, mesmo quando o pedido se funda na impontualidade injustificada ou execução frustrada, desde que estas tenham ocorrido em relação a outro título. Muito bem, item 3 do caderno, fluxogramas, ritos após o pedido da falência. O que vai acontecer depois que alguém pedir a falência de alguém? Nós temos 2 ritos para estudar. O primeiro é o mais importante na prática, é o que mais acontece, o do artigo 98 da Lei de Falência, que é quando um terceiro pede a falência de alguém. O outro envolve as prescrições normativas lá dos artigos 105, 106 e 107, também da Lei 11.101 de 2005. O primeiro, como eu falei, o do artigo 98, é o rito do pleito de falência por terceiros, que é o mais famoso, obviamente. O segundo é o rito da autofalência. Então, artigo 98, falência pleiteada por terceiro. Artigos 105 a 107, rito da autofalência. Vamos começar pelo procedimento falimentar quando o pedido é feito por um terceiro. Então, item 3.1 do caderno, olha como é que eu coloquei ali, ó, vocês vão ver no PDF. Fluxograma do pedido falimentar de terceiros, artigo 98 da Lei nº 11.101 de 2005. Primeiro ato, o pedido da falência, né? O sujeito ingressa em juízo com uma petição pedindo a falência de alguém. O devedor, do qual se quer a decretação da falência, é citado para apresentar contestação. E já aí tome um primeiro cuidado, porque o prazo de contestação no rito falimentar é de 10 dias e não de 15, como consta do CPC. Essa é uma singularidade importante. Aí uma nota igualmente importante. Se os pedidos do autor forem baseados nos incisos 1 e 2 do caput do 94, que a gente estudou no primeiro encontro aqui do nosso grupo de estudos, se você quiser fazer uma revisão, pause o vídeo, vai lá, assiste e volta aqui. Mas se você lembra, vamos adiante. O devedor, eu já vou explicar esses 2 incisos, tá? O devedor, vou repisar com vocês o que seria. Mas enfim, se os pedidos se baseiam ou no inciso 1 ou no inciso 2 do caput do 94 da Lei 11.101, o devedor, de que se quer a falência, poderá, nesses 2 casos aí, dentro do prazo de contestação, que é de 10 dias, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Só para constar, o inciso 1º do 94 é aquele que fala do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. Já o inciso 2º é aquele que fala que será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Lembra que eu mostrei para vocês até em encontros passados? Até citei o Gladstone Mamed, né? Ele fala, junta uma certidão e é assim que vai funcionar. Muito bem. Só
outra nota quanto ao inciso 1º, que eu acabei de falar. Pelo artigo 96 da Lei das Falências, não será decretada falência, nesse caso do inciso 1º, se o réu provar a falsidade de título, a prescrição, a nulidade de obrigação ou de título, o pagamento da dívida, qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título, vício em protesto ou em seu instrumento, apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos lá do 51, cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado. Tá? Esse link ao artigo 96 é muito importante porque mostra para uma defesa do pedido de falência baseada no artigo 94, inciso 1º, um rol de preliminares, talvez, que o devedor tem à sua disposição para se defender num pedido de falência. Além, é claro, da possibilidade de caucionar, né, de elidir a dívida, eu vou falar disso mais tarde. Feito isso, então, petição inicial, citação, resposta em 10 dias, com essas singularidades aí, no caso dos incisos 1 e 2 do artigo 94. Feito tudo isso, nós temos 4 possibilidades. Vocês vão ver aí no caderno quando eu postar. 4 possibilidades. Daqui em diante, depois da resposta, 4 possibilidades possíveis. E até para deixar bem didático no fluxograma, eu usei cores. Então, primeira possibilidade em verde ali, ó. O réu contesta, tá? O réu contesta. Depois da contestação, pode acontecer o seguinte, olha, o réu não concorda com o pedido de falência, nem calciona o juízo, ele contesta. Depois das duas, uma. Ou o juiz profere uma sentença denegatória de falência, ou o juiz profere uma sentença declaratória de falência. É tão simples quanto parece. Né? Ou é mais um ou é menos um. Simples assim. Claro, sem prejuízo de instrução probatória que vocês estudam lá no processo civil. Essa é a possibilidade 1, que eu coloquei de verde ali. Possibilidade 2, procedimental. Coloquei de azul. O réu contesta, mas ele não só contesta, como também deposita. Ele quer elidir a dívida. Aí nós temos 2 possibilidades. O réu contesta e deposita, e daí pode vir ou uma sentença denegatória de falência pura, ou também uma sentença denegatória de falência que autoriza já o levantamento do depósito em favor do autor. Vejam a diferença. Ou o juiz denega a falência puramente, porque o autor não tem razão, ou o juiz... Desculpa, gente, eu me equivoquei, tá? Ou o juiz denega a falência, vocês vão entender porque eu me equivoquei depois. Ou o juiz profere sentença declaratória de falência, ou seja, o réu tem razão, e ele já autoriza, ou melhor, o autor tem razão, e aí ele já autoriza o levantamento do depósito em favor do autor. Vamos revisar. Possibilidade 1, réu contesta, e daí em diante 2 chances. Ou a sentença denegatória de falência, ou a sentença declaratória de falência. Essa é a possibilidade 1 que eu coloquei de verde. Possibilidade 2 de azul. Réu contesta e não só contesta, como deposita. 2 possibilidades, ou uma sentença denegatória da falência, ou uma sentença declaratória de falência que autoriza o levantamento do depósito em favor do autor. No primeiro caso, evidentemente, o autor, na visão do juiz, não tem razão, e no segundo caso, o autor tem razão, tanto que a sentença é declarada, ou melhor, a falência é declarada, e o autor já terá a possibilidade de levantar o valor depositado pelo réu. Terceira possibilidade está em laranja ali, ó. O réu só deposita. Ele não contesta, ele deposita. Aí só tem uma possibilidade. O juiz profere sentença declaratória de falência com reconhecimento jurídico do pedido e autorização de levantamento em favor do autor. Certo? Já vimos 3 possibilidades. Quarta possibilidade, o sonho do credor, talvez. O réu não contesta e nem deposita. Na verdade, nem é o sonho do credor, né? Porque ele não tem o depósito. Então, o sonho do credor, na verdade, é a terceira hipótese, né? Que o réu só deposita. Mas quarta hipótese, o réu, além de não contestar, ele não deposita. É um revel. Aí só tem uma possibilidade, sentença declaratória de falência, claro, se presentes os pressupostos autorizadores da decretação da falência. Certo? Eu peço desculpas pelo equívoco inicial, mas o fluxograma está aí no caderno, bem bonitinho, não me deixa mentir. Vai ficar fácil de entender, está muito didático o rito da falência aí no nosso caderno. Muito bem.
Item 3.2 agora, fluxograma da autofalência. Artigos 107, 106 e 105, 106 e 107 da Lei 11.101 de 2005. Esse é bem simples, ó. Pedido de falência, ou melhor, pedido da autofalência. Na petição, o interessado deve expor as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial. Aí ele vai falar, eu não consigo nem recuperação judicial, estou quebrado, quero minha falência. A petição também deve trazer alguns documentos, né? Por exemplo, demonstrações contábeis referentes aos 3 últimos exercícios sociais e relatórios de fluxo de caixa. A lei traz outros documentos lá que, por instinto, você consegue saber quais são. Mas olha a lei aí depois. A petição também deve rolar. Letra A, os credores nominalmente, indicando os valores e os detalhes. Então você tem que falar, olha, juiz, eu estou pedindo minha falência, eu devo para a sociedade tal, para o Cicrano e para o Beltrano, tantos mil reais, tantos mil reais, tantos mil reais, de uma dívida tal, pela cédula tal. Letra B, relação de bens e direitos que compõem um ativo, com a respectiva estimativa de valor. Olha, juiz, além de dever para esses credores aí, eu tenho 2 imóveis, 3 automóveis, cada qual vale X reais, segundo a perícia que eu contratei para instruir a minha petição. Letra C, prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor, ou, se não houver, a indicação de todos os sócios. Olha, juiz, está aqui o meu registro constitutivo da junta comercial, eu sou um empresário. Letra D, livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei. E letra E, relação de seus administradores nos últimos 5 anos. O juiz pode determinar uma emenda da inicial e, depois disso, sobrevém a sentença de decretação da falência do devedor que pediu a sua autofalência. Esse foi o nosso terceiro encontro de grupo de estudos em direito falimentar. Eu volto no quarto encontro para estudar a processualística falimentar ainda, na sua terceira parte. Vamos estudar a sentença declaratória de falência e os seus feixes eficaciais, segundo a teoria do Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Um abraço forte e volto daqui a pouco.